Cientistas têm procurado desvendar e estabelecer parâmetros para o tempo ao longo dos séculos. E mais recentemente, a teoria da relatividade e a mecânica quântica revolucionaram o nosso conceito. A noção de que o tempo é relativo, porém, não parece interferir em nossa contagem do tempo aqui na Terra. E assim, buscamos quantificar o tempo das mais diversas maneiras. Contamos em aniversários o passar de nossa vida. Contamos em anéis as idades das árvores. Ousamos até mesmo contar a idade das estrelas ao olharmos para o céu. E contamos a idade de rochas e fósseis que já existiam muito antes de nós. Mas, e se a nossa própria maneira de calcular o tempo for relativa? Podemos mesmo contar com precisão e exatidão o que não está claramente registrado? Afinal, qual a idade da vida em nosso planeta? The history of this planet is a fascinating topic, but one where you cannot escape the role of assumptions. And the reason for that is we have no way to go back in time. We are stuck in time moving forward, and we look at the history of our planet and we say, how long did it take for that rock layer to form? In a case like that, you have got to make assumptions about what the rates were, what processes were acting, what was there originally. And the assumptions that are made by modern geology may be wrong. It's very important, I think, for the pursuit of the truth to get at the best answer, that you don't lock yourself into one set of assumptions. Try others. And I think there's plenty of evidence in the fossil record, in paleontology, in geology itself, that may indicate that the rates, processes, and original formations of this planet were very different than what modern geology assumes. So the world may be much younger than 4.6 billion years. I think that's a live possibility that needs to be investigated. Existem diferentes tipos de métodos de datação e a gente usa isso com aplicações diferentes. Por exemplo, para tecidos orgânicos nós podemos usar um método chamado de método da racemização. Nós temos tipos de moléculas que compõem proteínas e elas têm um lado, assim como tem a mão direita e a esquerda, né? Elas têm uma orientação. E essa orientação pode se desestabilizar com o tempo. Medindo essas coisas, a gente pode ter uma ideia de idades de tecidos orgânicos, né, que têm proteínas. Para medir fósseis, a maioria dos métodos que nós usamos são métodos baseados em decaimento radioativo. O método de datação radiométrico ele é baseado em um fenômeno nuclear. O átomo ele é basicamente composto por duas regiões, uma eletrosfera, mais distante, e um núcleo. E o fenômeno nuclear acontece, como o nome já diz, no núcleo do átomo. Se você tem uma determinada quantidade de elementos que são radioativos, esses elementos vão emitir basicamente dois tipos de radiação importante para as datações, que são as chamadas radiações alfa e as radiações beta. O tempo necessário, e quando um determinado átomo emite uma radiação alfa ou beta, ele se transforma em outro elemento químico. Então eu tenho um elemento A, que emite radiação alfa ou beta, e se transforma em elemento B. Muito bem, se eu tenho um certo número de elementos A taxa, a velocidade de transformação de A em B é constante. E o que significa ser constante? Significa que se eu tenho 10 quilos ou se eu tenho 10 átomos, a velocidade, a taxa é a mesma. Então, se essa taxa, se essa velocidade é constante, eu consigo fazer cálculos matemáticos e saber há quanto tempo um determinado organismo era vivo quando ele tinha uma determinada proporção entre os elementos A e o elemento B. Existem, então, elementos químicos que alguns desses elementos são instáveis, não é elemento químico em si, mas variantes desse elemento químico, que nós chamamos de isótopos.
são instáveis e eles têm uma probabilidade ao longo do tempo de se transformar em outros elementos químicos. E essa taxa de decaimento é conhecida. Então imagina que eu tenho agora uma certa quantidade de carbono 14, por exemplo, que é um desses elementos, um desses isótopos instáveis. Tem uma quantidade conhecida numa determinada amostra, numa determinada época, e eu mais tarde volto para aquela amostra e meço de novo a quantidade de carbono 14 que tem ali, e eu descubro que está menor. Eu consigo calcular exatamente quanto tempo se passou se eu sei a taxa de decaimento nuclear. O carbono existe na natureza na forma de 3 isótopos, o carbono 12, que é o mais abundante, o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 12 é o carbono preferido dos organismos vivos. Ele constitui cerca de 98,9% de todo o carbono. O carbono 13 é um pouco mais pesado, ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. E ele corresponde a mais ou menos 1,11, 1,10% de todo o carbono. Já o carbono 14, esse é raríssimo. Na verdade, existe cerca de 1 átomo de carbono 14 para 1 trilhão de átomos de carbono. Portanto, é como se fosse um ppt, uma parte por trilhão. O carbono 14 é formado na alta atmosfera quando raios cósmicos ricos em nêutrons muito energizados colidem nos átomos de nitrogênio e convertem o nitrogênio 14 em carbono 14. O carbono 14, por ser radioativo, ele novamente vai se converter em nitrogênio 14. A taxa de decaimento do carbono 14 para o nitrogênio tem a ver com o conceito de meia-vida. O que é meia-vida no caso do carbono 14? Meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos de carbono convertam novamente em nitrogênio. Esse tempo é medido com certa segurança e é da ordem de 5.730 anos. Dando um exemplo, se nós temos 20 gramas de carbono 14, ao se passarem 5.730 anos, eu vou ter 10 gramas de carbono 14. Se passarem novamente mais 5.730 anos, eu vou ter 5 gramas de carbono 14. Passados mais outros 5.730 anos, eu vou ter 2,5 gramas e assim sucessivamente. Esse carbono 14 produzido na atmosfera, ele junta aos outros gases, principalmente ao CO2, e passa a fazer parte do nosso ciclo de vida, uma vez que nós respiramos e bebemos água e nos alimentamos. Portanto, ele entra no ciclo metabólico dos organismos. De certa forma, dá para se considerar que a quantidade de carbono 14 no meu organismo é a mesma quantidade de carbono nos demais organismos, porque nós estamos interagindo o tempo todo. Quando algum organismo morre, o que acontece? Ele deixa de ingerir carbono 14 e deixa de excretar carbono 14. Portanto, aquele carbono 14 que está no seu organismo, ele vai, à medida que o tempo passa, ele vai se converter a nitrogênio 14. Portanto, quanto mais tempo passa até a morte do organismo, menos carbono 14 ele vai ter no seu organismo. Quanto mais antiga a minha amostra, menos carbono 14 ela vai ter. Quando eu meço a quantidade de carbono 14 no organismo, comparo com a quantidade de carbono 14 no ambiente e considerando que eu sei a taxa de decaimento do carbono 14, que são as meias-vidas, que são 5.730 anos, com esses 3 parâmetros, através de um cálculo matemático não muito complicado, eu consigo determinar a idade daquela amostra. É importante dizer que a idade não é obtida diretamente dos resultados de uma equação. Na verdade, eu comparo esse valor com uma curva de calibragem padrão, obtida com base em amostras com idade histórica conhecida. Então, eu faço um aferimento das idades que eu obtive com a escala padrão e determino a idade da minha amostra. Na física nuclear, a gente deduz como são as expressões que devem ser usadas em cada método. Então, os geólogos vão lá com a sua habilidade, seu conhecimento, fazer essas coletas com cuidado. Então, eles sabem que se eu for pegar uma rocha do tipo X, o procedimento de coleta de dados tem que ser um. Do tipo Y tem que ser outra. Eu tenho que verificar também a contaminação daquela rocha por elementos. Eu tenho que verificar se não houve algum tipo de fenômeno que eu consiga enxergar na rocha ali,
que poderia atrapalhar a datação. Então, tudo isso eles levam em conta. Então, eles se referem a isso como diferentes métodos, porque a parte que eles fazem é muito diferente num caso ou no outro. E eles têm que conhecer muitas coisas para tratar disso. Do ponto de vista do físico, porém, a gente está usando o mesmo princípio e aplicando aquela forma em situações diferentes, ela tem uma carinha diferente. Mas é todos o mesmo método de decaimento nuclear. Claro que existem outras coisas. As pessoas podem medir taxa de erosão, pode medir taxa de sedimentação, então são métodos auxiliares também que ajudam. Por exemplo, eu encontro um osso de dinossauro, por exemplo, preservado numa rocha. Faço a datação dessa rocha, obtenho 65 milhões de anos, por exemplo. Só que, em alguns casos, foram encontrados tecidos orgânicos ali dentro. E para tecidos orgânicos ainda existentes, para proteínas, nós temos outros métodos de datação que não se baseiam em decaimento radioativo. Então, o método de datação de rochas nos dá, digamos, 65 milhões de anos. E o método do decaimento das moléculas em si, da desintegração de proteínas ou variação dos tipos de aminoácidos que nós encontramos ali, nós obtemos umas idades muito menores, na faixa de milhares de anos, em alguns casos extremos, no máximo, alguns, digamos, centenas de milhares de anos, né? Então, os dados aí ficam muito diferentes. As estimativas são muito diferentes nesse caso, o que nos alerta para a possibilidade que realmente esses métodos, embora radioativos, embora precisos, podem não ser exatos. É importante mencionar que a datação por carbono 14 se restringe a materiais não muito antigos, uma vez que a meia-vida dele é muito curta. Portanto, datações de carbono 14 que vão muito além de 10 meias-vidas, que dão em torno de 50 a 60 mil anos, já são datações questionáveis, porque a quantidade de carbono 14 na minha amostra é muito pequena. Então você pega uma fração mínima da quantidade de íons no início e mede aquilo para dar um valor de datação. São 8 etapas de limpeza da corrente iônica que é feita no meio. Então você troca cargas, vai de carga positiva para negativa, desvia uns íons para um lado para o outro, para eliminar todos os interferentes. E fica com um sinal que é 10 a menos 12 da intensidade original, milhões e milhões e milhões e milhões de vezes menos intenso do que o sinal original. E todo mundo sabe em química analítica que isso é uma medida extremamente propensa a variações, a interferências. E aí qualquer coisa que você possa fazer com a amostra, manipular alguma coisa, você vai contaminá-la. A chance de você ter interferentes, contaminações é extremamente grande. Algumas idades passam a ser questionadas considerando os pressupostos que nós consideramos para o método. Um desses pressupostos é a própria constante da taxa de decaimento do carbono 14. Hoje sabemos que alguns elementos, como o silício 26 e o rádio 236, pode ter uma variação na taxa de decaimento em função da distância da Terra no Sol. Isso, por si só, não invalida as idades de carbono 14, mas já é um ponto para refletirmos se realmente pode haver uma mudança na taxa de decaimento que sim possa afetar os valores da idade de carbono 14. Se nós imaginamos que a Terra descreve uma elipse e, portanto, parte do ano ela está perto do Sol, parte do ano ela está distante do Sol, a minha taxa de decaimento varia conforme a minha posição em relação ao Sol. Isso deixa de ser aquilo que nós chamamos de constante e passa a ser o que na matemática nós chamaríamos de coeficiente. Influi de que maneira? Com o inverso do quadrado da distância. Mas o que significa isso? Isso significa, quantitativamente, que o Sol emite algum tipo de campo, não se sabe qual é, talvez neutrinos, não se sabe. E esse campo, algum tipo de partícula que o Sol emite, afeta a taxa de decaimento nuclear dessas partículas. Só que um pressuposto básico que a gente estava usando é que essas coisas não são afetadas por praticamente nada. Então são constantes ao longo do tempo. Agora a gente pensa assim, um momento, essas variações são muito pequenininhas ao longo do ano e são periódicas. Então isso não vai ter um efeito cumulativo nas idades, ficamos tranquilos.
Só que tem um pequeno problema. O Sol não existiu sempre, ele não foi sempre como é. Ele partiu do zero até o que é hoje. Então esse campo que ele emite, seja ele qual for, também teve que partir do zero até o total que é hoje. Quando a gente leva isso em conta nos cálculos, a gente descobre uma coisa. Eu precisaria, na verdade, saber exatamente como variou esse campo ao longo do tempo. Porque eu tenho que empezar el cálculo con algunos supuestos, porque si no, no puedo calcular el tiempo. Y uno de los supuestos importantes es la cantidad inicial de radiocarbono de la que yo parto, ¿no? Pongamos un ejemplo en las velas. Si hay una vela a medio quemar, yo podría calcular cuánto tiempo lleva la vela quemándose. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Necesito conocer cómo era la vela inicialmente, cómo era de grande. Punto 2. Necesito conocer a qué velocidad se consume. Entonces, sabiendo la longitud de la vela original y la velocidad a la que se consume, pues yo una vela a medio consumir puedo calcular cuánto tiempo lleva ardiendo. Pero para eso necesito saber cuánta vela había, claro. Entonces yo necesito saber en el carbono 14 cuánto carbono había en las atmósferas antiguas y necesito saber si a lo largo del tiempo esos cambios se han ido produciendo a una velocidad constante. Es decir, si la desintegración se ha producido de forma constante. Porque claro, en el caso de la vela, si en un momento determinado alguien abre una ventana y se aviva por el aire, pues la vela se consume más rápidamente. Y si ha habido no sé qué y se ha apagado y cuando nos hemos dado cuenta llevamos 2 minutos que la vela está apagada hasta que la volvemos a prender de nuevo. Es decir, ¿cómo sé yo que durante todo el tiempo la vela ha estado consumiéndose uniformemente? Que la llama no se ha acelerado en algún momento o se ha apagado o se ha reducido. Entonces los métodos de datación necesitan conocer la cantidad inicial, necesitan asegurarse que a lo largo de todo el tiempo la desintegración ha sido uniforme y en tercer lugar necesitan asegurarse de que no ha habido contaminación de la muestra, porque si la muestra se pone en contacto con algo más viejo o más nuevo, pues puede cambiar también. Se nós considerarmos que a quantidade de carbono 14 produzido na alta atmosfera depende, por exemplo, da intensidade do campo magnético terrestre e que o campo magnético varia de ocasião por ocasião, eu posso ter, portanto, uma produção diferente de carbono 14. Mas na física tem sido publicada uma série de trabalhos naquilo que nós chamamos de radiações exóticas, que além da emissão de 2 prótons, nós temos a emissão simultânea de 20 prótons, de 25 prótons, de 40 prótons. Perceba, se eu saio de um elemento A e chego num elemento B, cuja diferença de prótons, por exemplo, seja 50, se eu saio daqui emitindo 2, 2, 2, 2 até chegar nesse cara aqui, eu vou ter um certo período de tempo, um intervalo de tempo entre eles. Mas se agora eu passo a emitir 10, 20, 15, o meu intervalo de tempo se encurta muito. Então perceba, essas radiações exóticas, elas podem ser uma explicação para um tempo muito longo, porque eu estou considerando algo que é constante, enquanto na verdade ele não é constante como nós pensamos. Então a gente tem que partir de um pressuposto do uniformitarismo, que o presente é a chave do passado, mas a gente não tem certeza sobre isso, a atmosfera pode ter mudado. E em química analítica a gente sabe que a gente está num terreno extremamente nebuloso, não é? Uma areia movediça ao fazer uma medida com uma imprecisão tão alta como essa. É claro que isso pode ser, de alguma maneira, calibrado de acordo com registros históricos, mas são fatores e pressupostos que são considerados na hora de nós estabelecermos idade para o carbono 14. O problema é que quando você conversa com quem trabalha com datação e fala, mas o sistema é aberto, é fechado, ele já leva em conta isso quando ele faz a conta. Mas porque no passado tinha menos gás carbônico, agora tem mais. Ele já leva isso em conta quando ele faz as contas. Porque pode ter com tudo isso que a gente costuma utilizar como argumentação, a pessoa que trabalha com datação faz as contas e coloca na margem de erro. Agora, a pergunta que a gente faz é, isso funciona até quando? No dicionário, precisão e exatidão são sinônimos.
Mas o mesmo não ocorre quando se trata de ciências exatas. Na metrologia e análises químicas, a exatidão representa quão próxima a medida está do valor verdadeiro, e a precisão significa conseguir os mesmos resultados ao repetir o método. Para você entender bem esta diferença, imagine que um técnico calibrou de maneira errada 6 balanças. Quando o cientista pesar a amostra, se elas apontarem o mesmo valor em quilos, para o cientista, este é um dado preciso. Mas sabemos que, neste caso, os dados não expressam exatidão, pois nenhuma das balanças está corretamente configurada, ou seja, não estão mostrando o peso real, o valor verdadeiro. Assim, é importante ter em mente que, se o método científico possui uma premissa errada, em todas as tentativas, o resultado pode ser até preciso, mas não exato. Ainda que a imprecisão de um método seja de apenas 0,1%, a inexatidão pode chegar até 100%. A precisão da ciência não leva em consideração o valor verdadeiro. É o valor verdadeiro que deve nortear nossa busca. Mas como conhecê-lo? Como ter certeza de todas as variáveis envolvidas no processo? Ainda que se tenha cuidado extremo em cada uma das aferições, todos os processos de medição, até os mais sofisticados e precisos, dependem de pressupostos e idealizações que escapam do infalível. E a própria ciência atesta que nossa capacidade para conhecer com exatidão o valor verdadeiro é limitada. Os geólogos coletam informações de forma bastante criteriosa, selecionando amostras que não estão contaminadas, e a gente consegue ver ali no método exatamente como preciso está sendo o trabalho. E é interessante que quando a gente usa diferentes elementos químicos para fazer essas medições, a gente obtém resultados muito parecidos, o que aumenta a nossa confiança nesses métodos. A gente chama isso de precisão. Mas será que esses resultados são exatos? Porque esse é um outro conceito. Nós podemos estar medindo muitas vezes uma coisa e obtendo os mesmos resultados, mas eu posso estar usando uma régua que é menor do que deveria ser. Então, vou obter resultados consistentemente menores do que os reais, mas precisos, porque são todos parecidos. E quando a gente faz contas, a gente encontra erros sistemáticos, então, nas datações. Por exemplo, para uma determinada forma específica lá, mais ou menos conservadora, eu encontrei um erro de 30%. Normalmente se estima o erro dessas medições, das buas, da ordem de 1 a 2%. Mas isso é o erro na precisão, a variação na precisão, não na exatidão. Quando a gente leva em conta essa possível variação, nós temos a taxa de decaimento variável maior ao longo do tempo, e dependendo dessa curva de variação, nós podemos ter uma taxa de erro maior do que 100%, ou seja, para mais ou para menos, né? Quando a gente fala em margem de erro, por exemplo, se eu digo que eu medi uma coisa que o resultado foi 5 e a margem de erro foi 2, o que significa? O resultado real é qualquer coisa entre 3 e 7. Se eu digo que eu tenho uma rocha com 3 bilhões de anos com margem de erro de 30%, por exemplo, ela poderia ser alguma coisa entre mais ou menos 2 a 4 bilhões de anos, sendo que a margem estimada antes era menor. Se a margem for de 100%, para 3 bilhões de anos, ela pode ser qualquer coisa entre 0 y 6 billones de años. Manejamos muy bien la base teórica y en base a esa base teórica hemos construido pues, una serie de máquinas que miden cosas, ¿no? Pero de ahí a que pasen esos años, pues no se ha demostrado. Claro. Yo por los métodos de datación puedo llegar a datar que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, pero evidentemente nadie ha comprobado si ha pasado 65 millones de años. Hay una base teórica que hace los cálculos adecuados, hay unas máquinas que miden muy bien las partículas y todo está correcto, incluso cada vez lo hacemos mejor. Pero solo falta un pequeño detalle y es comprobar si realmente ha pasado todo ese tiempo. Es decir, si estamos midiendo bien.
porque no sé si somos capaces de medir el tiempo, no sé si se puede medir bien el tiempo. Entonces yo creo que hay como 4 características a través de las cuales tenemos que ser muy prudentes con los métodos de datación. Uno, que no sabemos si miden tiempo. No podemos comprobar si han pasado 65 millones de años. 2, no conocemos la cantidad inicial con seguridad. 3, no sabemos si a lo largo de todo el tiempo que mide realmente la desintegración se ha producido de manera constante. Y luego no sabemos la historia de esa muestra, si se ha contaminado. Entonces yo creo que es muy aventurado medir el tiempo. Me da la impresión que está fuera de nuestro alcance. A fragilidade de métodos científicos como a datação expõe a nossa própria fragilidade como humanos. Nenhum de nós é onisciente nem infalível. Se estamos sujeitos a erros, e por isso a ciência tem sido constantemente reescrita ao longo da história, como assegurar a coerência com o valor verdadeiro e a correta interpretação de dados? Muito do que se tem amplamente divulgado como certeza científica, tanto na mídia geral como em revistas especializadas e até em materiais didáticos, ainda está muito aquém de comprovação e passível de correções. Seria possível identificar o certo do suposto? Como saber se uma teoria está ou não equivocada? É possível para você desenvolver este senso crítico diante do que lê, ouve e do que colocam diante de si? Para isso, no próximo episódio, revelaremos o que está por trás dos bastidores no estudo das origens.